Esse vídeo é para você que acha muito difícil essas técnicas desses gurus para executar suas ações e suas metas diárias. Então eu tenho 6 etapas simples para você colocar no seu dia a dia para alcançar aquilo que você almeja. Esse é o Visionárias Club, seja muito bem-vinda. Senta direito nessa cadeira, aperta esse fone de ouvido, que hoje o conteúdo tá incrível. Nós estamos na série Quem Vende Enriquece, esse livro já tá dando um spoiler. E na série Quem Vende Enriquece, o autor Napoleão Hill separa para nós 5 passos fundamentais para a gente alcançar o sucesso. Então ele, né, que é uma referência no assunto, falou, a gente não é louco de não ouvir. Então a gente escuta e executa o que ele falou. Então eu estou abrindo para você, nesses dias que a gente tem falado sobre isso, página 133 afirma que os 5 passos fundamentais para o sucesso são: definição de um objetivo, o primeiro dia do nosso Visionárias Club dessa série. Segundo, desenvolvimento do poder suficiente para alcançar o objetivo, porque há apenas o poder. E terceiro é a nossa aula de hoje. Então já se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, porque o conteúdo tá imperdível. Bom, o terceiro passo fundamental é a elaboração de um plano prático para a realização de um objetivo. Claro que para alguma coisa acontecer, nada mais óbvio do que dele ser realizado, né? Dele sair do plano astral, do plano teórico e acontecer, mas o como isso vai acontecer é a grande dificuldade. Eu vejo muitos grandes players, muitos nomes, tanto do digital quanto do offline, dizendo pra gente, você tem que agir, quem pensa age, quem age enriquece, umas coisas desse jeito, mas o como, que é o mais difícil da gente fundamentar, por vezes a gente não conhece. Então hoje eu separei 6 etapas, 6 estratégias para você executar no seu dia a dia que facilitam e muito a maneira como você lida com essas oportunidades, com as nossas metas do dia. Então, primeira estratégia, vamos chamar assim, para você conseguir executar todo o seu plano com foco no objetivo, é você ter uma meta ou a meta com clareza na sua mente. Por exemplo, vou dar um exemplo claro do que nós fazemos aqui no Instituto Pódio, que é o nosso instituto de ensino, de educação, com foco em empresários que querem se destacar em seus mercados. Se o nosso objetivo aqui é a gente atrair de 4 a 6 novos alunos para a mentoria alto ticket, a mais cara que a gente oferece, que é uma mentoria individual, atrair esses novos alunos, esses novos mentorados, com base nas métricas que nós temos, a gente precisa falar com cerca de 40 a 50 pessoas por mês, eu tô falando de uma meta mensal, para a gente alcançar esses novos mentorados. Então, a margem de conversão, para qualquer que seja a ação que você for tomar, é essa, de 5 a 10%. Então, pense que qualquer meta que você for fazer durante o mês tem que ter essa margem. Então, aqui nós pensamos dessa maneira. Então, toda a nossa produção de conteúdo, toda a nossa meta de produção de conteúdo é pensando em alcançar esse público. Todo o tráfego é pensado nesse público. Todas as ações do dia a dia é pensado em a gente se envolver com mais pessoas, em atrair novos públicos, em gerar conexões com novas pessoas e pessoas segmentadas do nosso nicho ou de segmentos correlatos para a gente atrair novos clientes. Você vê que tá tudo muito conectado com o que a gente falou no começo do nosso Visionários. Então, essa primeira estratégia, ela é fundamental para a gente alcançar os novos níveis das próximas estratégias. Segunda estratégia fundamental para você conseguir alcançar o que você almeja é você identificar as tarefas. Então, aqui eu já dei um spoiler na primeira estratégia, que é você identificar as tarefas. Se eu preciso falar com mais ou menos de 10% da minha audiência, de 40 a 50 pessoas, para alcançar o fechamento, isso no mês dá 2 ou 3 reuniões semanais. Então, eu deixo períodos pré-organizados do meu dia para conseguir alcançar essas reuniões, para conseguir fazer essas reuniões com clareza, sem chocar nenhuma agenda, sem ter nenhum tipo de bagunça, de desorganização na agenda. Então, isso é importante para você. Um tempo atrás, eu fiz como se fosse uma mentoria de carreira com uma profissional desse segmento. Ela falou, olha, Lira, o ideal é você separar horários e dias específicos da sua semana, já pré-determinados, para você alcançar e ter essa margem de reunião. Então, tipo, segunda e sexta vão ser os dias que você vai fazer reunião. Ou terça, quinta e sexta serão os dias que você vai fazer reunião. Então, você vai deixar esses dias pré-organizados para fazer reunião. Os outros dias você vai investir em você, vai desfrutar, vai fazer aulas, vai dar aulas para os mentorados que já estão na base, vai fazer pesquisa. Tudo isso precisa ser organizado. Então, a segunda atividade, a segunda
segunda estratégia fundamental para que você consiga traçar um plano eficiente. Identifique as tarefas que precisam ser feitas para que no mês essa sua meta mensal comece a acontecer e a girar, para não ficar aquela margem assim, eu preciso fechar R$1 milhão esse mês. Mas se você não tem metas alcançáveis e diárias, não vai acontecer. Ou no caso aqui que eu passei para você, semanal, nem quem sai do BBB, né, consegue ter esse tanto de informação assim para viver. E terceira estratégia que nós temos, entenda quais os recursos que precisam ser movidos. Então, se eu entendo que as minhas tarefas é se conectar com novas pessoas, fazer de 3 a 4 reuniões semanais, se o meu objetivo é fechar 4 ou 6 novos mentorados na mentoria mais alta, de ticket mais alto que eu tenho aqui no Instituto, eu entendo que eu preciso alocar recursos para que isso aconteça. Então, o que isso significa? Significa que eu preciso separar roupas, já deixar roupas, looks pré-determinados, looks que me representam, para eu conseguir atrair novas pessoas, para eu conseguir, quando tiver uma reunião, eu já tá pronta, já ter ali os meus looks pré-determinados. Orçamento, se for necessário mover algum custo para fazer networking, isso é muito importante. Ter, por exemplo, a unha feita, o cabelo escovado, esses são os recursos que me mantêm sempre na ativa para não precisar perder oportunidades. Como nós trabalhamos home office, nós temos o escritório, a gente precisa estar sempre com o Wi-Fi conectado, a gente precisa que ele não esteja falhando, então, tudo isso são os recursos que você desse lado e eu daqui preciso movimentar para alcançar as minhas metas. Você vê que tá tudo muito conectado. Então, deixa eu ver o que mais de recursos que eu coloquei aqui, ó. Recursos como locais para você atender, passeios que você vai precisar fazer para se conectar com pessoas. Recursos, por exemplo, de ligação. Não, amanhã eu te ligo. Aí não tem crédito para ligar porque não pagou a conta. Esse tipo de coisa que às vezes acontece, que a gente já pegou um mentorado assim, que você precisa ter isso já pré-organizado quando nós falamos em metas, para não ter nenhum tipo de choque. Lira, nossa, eu queria ir no seu evento, mas eu tenho sabe assim, esse tipo de coisa que acaba com a reputação e a sua percepção de valor quando a gente tá falando de construir metas e construir valor em torno da sua marca pessoal. Quarta estratégia muito interessante para você conseguir alcançar os seus objetivos é você ter prioridade nas tarefas. Ou seja, durante a execução das coisas, que é o nosso próximo passo, o quinto passo, durante a ação das coisas, ou até antes da gente começar a agir, vão existir ali 50 mil obstáculos para aquilo acontecer. Eu tenho um evento de networking sexta-feira. Hoje é quarta, meu Deus do céu. Até lá, aí começa. Mas aí tem um evento tal. Mas eu tô com dor no dedo. Mas eu tô com cólica. Tudo isso que acontece são elementos, são obstáculos para fazer com que você não alcance o que você colocou de objetivo. Ou seja, retire os obstáculos e estruture de fato a sua meta. Tenha semanalmente quais são as tarefas prioritárias. Então, se as tarefas é conversar com um aluno, a tarefa é marcar a reunião, a tarefa é me conectar com pessoas, coloque isso como tarefas pré-organizadas e tarefas que precisam, sem conseguir mudar a data, sabe? Tá as tarefas desse jeito assim, tarefas prioritárias, que eu não tenho como realocar na agenda, e faça com que isso aconteça. E nós temos o quinto, como eu te falei, a ação. Depois de tudo isso, você organizou a roupa, separou o horário, separou os recursos, deixou, né, todo o resto, porque a vida é feita de escolhas. Então, se eu escolho ir para um evento de network na sexta, eu escolho não estar com meu filho, eu escolho não estar com meu marido, eu escolho não dar atenção especificamente à minha família, não dar atenção à minha empresa. Tudo tem uma escolha, e toda escolha tem uma consequência. Então, entenda, estruture para que aquilo aconteça com um mínimo de a consequência negativa para você, para sua empresa e para todos que estão no seu ecossistema possível. Só que na quinta estratégia, que é a principal, que é a ação, existem 1.457.000 coisas que durante a ação podem te impedir de agir. Então, vou falar por mim. Se você acompanha um pouco da minha história, sabe que eu sou uma pessoa que há 3 anos e meio atrás tive uma perda muito forte na minha vida. E esse luto, às vezes, além dos problemas naturais, hormonais que as mulheres enfrentam, né, as questões de empreendedorismo, tem também essa questão do luto. Como eu já fiz muita terapia e faço muita terapia hoje, inclusive um abraço para minha terapeuta, um beijo no seu coração, eu vivo essa terapia
Na terapia eu aprendi que o luto, principalmente de pessoas tão próximas quanto um filho, uma mãe, é um luto eterno. É um luto que vira e mexe quando você está, sabe, você não, tô bem, nas fases do luto, cresci, vai acordar um dia que você pode estar na fase ou da depressão, ou da tristeza, ou da não aceitação. E um dia antes você tava bem, um dia depois você já tá muito na bad. E isso é natural de acontecer com pessoas enlutadas. Se você conhece alguém assim, eu aconselho você demais a prestar atenção nesses detalhes. Então, o que eu aconselho você a fazer? Parar pra pensar, de fato, o que pode te impedir de viver aquela tarefa prioritária que você colocou. Então eu falo por mim, se no dia que eu separei a tarefa prioritária para acontecer, eu tiver uma crise do luto, o que eu faço para lidar com essa situação? Eu não espero ela chegar para tentar lidar no dia que eu tenho o que fazer. Eu já deixo como se fosse ferramentas pré-organizadas para esses dias. Então eu já deixo a minha psicóloga de sobreaviso, eu já deixo alguns medicamentos fitoterápicos ou mais fortes quando eu tiver com essa situação. Eu estou falando de recursos físicos e recursos tangíveis para que a tarefa aconteça. Então você precisa contar com todos os intempéries possíveis. Então, eu acordei com cólica, já tem que ter um remédio ali pré-determinado. Tá perto do meu dia de menstruar, deixa eu analisar se no dia que eu separei para executar, para ligar para o cliente, para mandar mensagem, para fazer essa reunião importante, para ir para uma reunião importante, se não vai ter nenhum intempérie. É a placa do meu carro aqui em São Paulo tem um rodízio, né? Não posso sair se não sou mutado. Quanto tempo eu preciso sair? Vou acordar que horas? Precisa haver essa logística para no dia você, se tiver qualquer tipo de intempérie, você tenha margem para lidar com elas. E elas acontecem, como a gente já falou. Esses dias atrás deu queda bug no Instagram. O que a gente faz? Se desespera? Não. A gente realoca a programação de calendário editorial, conteúdos de clientes. A gente reorganiza. Se eu tenho margem para fazer isso, se eu cumprir os outros pré-requisitos desses 6 que eu estou te falando, eu tenho margem para conseguir organizar isso, lidar com, fazer o que a gente chama de gestão de crise. E sexto e última estratégia, quando nós estamos falando sobre o assunto planejamento, que é aqui, elaboração de um plano prático para realização de um objetivo, é revisar tudo o que eu fiz. Então, eu fui num evento sexta-feira de networking super grande, 300 mulheres, e agora nós estamos em março, mês das mulheres. Nossa, super renomado. Cheguei lá com quantas mulheres eu falei? Fiquei meio com vergonha, fiquei tímida, falei com 4 mulheres. Tinha 300. O que eu vou fazer? Revisar o que eu fiz de errado, analisar uma metodologia, já que eu fiquei tímida no evento, como lidar com essa timidez nos próximos eventos. Então já levo alguma coisa pra quebrar o gelo, por exemplo, vou levar uma caneta, vou levar uma balinha, vou levar um pirulito, sei lá, se vira com alguma coisa que vai fazer com que você quebre o gelo quando você tiver que conversar com alguém. Tem muita gente que estrutura esse tipo de estratégia, tipo, você aceita um chiclete? Eu quero. Aí tem pessoas que, por exemplo, pegam chicletes antigos, ou House, ou aqueles chicletes mesmo, Babalu, sei lá, umas coisas assim. Fala, você aceita um? Menina, faz tanto tempo que eu não vejo esse chiclete. Aí a pessoa vai e pega na mão e já começa um ponto em conexão, em comum, porque é da nossa época, pra gente conversar, e aí já vai quebrando o gelo. E estruture ferramentas pra que você tenha como lidar com o que, pra tipo assim, reparar o que foi feito de errado, pelo amor de Deus. Não aceite o que foi feito de errado e lide com isso como se fosse natural, como se fosse normal. Atrasei nesse evento, nossa, vou me atrasar em todos? Não, no próximo eu vou sair com 2 horas de antecedência. Vou chegar 1 hora antes do evento. Tenha essa logística, porque a sua marca pessoal, a sua reputação, a sua percepção de valor, o quanto você vai ser observada, se as pessoas vão comprar ou não de você, tá sendo colocado em jogo dentre qualquer uma dessas etapas. Então tenha consciência que você é responsável pelas suas atitudes. Eu tenho uma frase que eu falo muito para as nossas mentoradas da mentoria Marca Visionária e das mentorias que a gente tem, que é exatamente isso. Eu não sou responsável pelo que você do outro lado da tela vai pensar sobre mim. Então eu não consigo olhar pra você assim na tela e falar, pensa que eu sou uma excelente profissional, tipo Jean Grey, naquele filme do X-Men, que fica, sabe, lendo o pensamento das pessoas, querendo que você pense o que eu tô querendo. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho essa responsabilidade, eu não tenho essa força, mas eu sou completamente irresponsável se eu não sou clara pelo que eu quero que você do outro lado da tela pense sobre mim. Então eu venho aqui, falo conteúdos, anoto, me arrumo, passo batom, penteio o cabelo, tô aqui arrumada. Então eu estou sendo responsável pela
percepção que eu vou gerar em você sobre mim. Isso é ter responsabilidade. Apesar de eu não conseguir controlar o seu pensamento, eu estou sendo intencional sobre o que eu quero que você pense sobre mim. Você também tem essa responsabilidade de ser intencional. E, por falar nisso, é com essas ações que vai fazer com que as pessoas comprem ou não de você. E é o que tem feito, graças a Deus, as pessoas entrarem e se interessarem cada vez mais a estar sentada à nossa mesa, estar com a gente na mentoria Marca Visionária, que está com as suas aplicações abertas. Então, se você quer saber mais, quer entender mais, nós estamos à disposição para conseguir atrair mais clientes que queiram realmente crescer, mulheres visionárias. Ok? Então, esse foi o nosso Visionárias Club. Temos aí 6 atividades, assim, para você já começar a organizar muito bem a sua semana. E o dia, todas essas 6 etapas que eu te falei, elas podem ser aplicadas tanto no seu dia, quanto na sua semana, para ter os resultados que você almeja. Se você não faz nada, pode ter certeza que você vai colher uma coisa, nada. Tá? Então, como de praxe, todos os nossos Visionárias Club, a gente faz algo que é espiritual, é algo que é do mundo sobrenatural, mas não é religioso. É como nós conectássemos a nossa mente com o nosso Criador para ele executar em nós o que ele quer e tirar da gente todo o espírito procrastinador ou que nos impede de viver o que ele tem para nós. Feche os seus olhos onde você tá. Pai, obrigada. Obrigado por esses poucos momentos que nós tivemos aqui, para estar contigo, para mergulhar no que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor não nos criou para que a gente venha comer migalhas, para que a gente venha ficar procrastinando e achando que a gente não tá vivendo melhor porque o Senhor não quer nos abençoar, não. O Senhor quer que a gente faça a nossa parte, execute, erga as mangas, como dizem Provérbios e tantos outros versículos que o Senhor nos diz que nós colheremos do fruto do nosso trabalho. Então isso quer dizer que nós precisamos trabalhar, nos posicionar, agir. E a partir disso o Senhor faz com que o nosso celeiro seja transbordante, seja sacudido, seja cheio das coisas que o Senhor tem para nós. E é esse o nosso desejo. Tire de nós toda a procrastinação, toda a falta de vontade, toda a falta de realização, mas coloque em nós um espírito de ação mesmo, um espírito de visionária que age, que constrói a sua narrativa tendo o Senhor como guia de toda a jornada. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém? Se esse Visionárias Club fez sentido pra você, se você entendeu que dá pra usar essas técnicas no seu dia a dia, compartilha com pelo menos 3 mulheres visionárias, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida delas. Beijo no seu coração. Até amanhã, temos mais 2 técnicas, viu?